Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui com mais uma meditação na Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai bendito, em nome de Jesus pedimos tua inspiração, a direção, Senhor, desta mensagem. Conduz pelo teu Espírito Santo e abençoe a cada um de nós com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem em suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto conferir a tudo quanto vai ser lido aqui, por meio dessa meditação. Temos como título deste assunto a plenitude de Deus. E aí, o que falar de plenitude? Plenitude se diz respeito à sua totalidade. E falando sobre Deus, aqui vamos entender, falar, meditar sobre isso, como a plenitude de Deus vem sobre nós, como é que ela estará dentro de nós. Vamos falar de 4 pontuações nesta meditação e a primeira pontuação é: o amor de Cristo conhece a sua plenitude. Quando a pessoa conhece a Cristo, pelo amor dele dentro de nós, começamos a experimentar essa plenitude de Deus dentro de nós. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 19, fala sobre isso. A seguinte palavra: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É muito glorioso. Paulo falando a respeito dessa grandeza de Deus que ele deliberou para todos nós que temos uma aliança com Cristo. A gente começa a experimentar através do amor de Cristo e o amor dentro de nós, essa plenitude de Deus dentro de nós. Vamos agora para a segunda pontuação. Vamos ser bastante breve nessa meditação. O coração em amor, vírgula, faz habitar Cristo, que é a plenitude de Deus. Vamos ler logo o versículo, depois nós vamos ter esse comentário sobre isso, que é muito forte, muito interessante. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Vamos aprender a folhear a Bíblia, a encontrar os livros escritos na Bíblia, na Palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Paulo fala a respeito do interesse das pessoas que servem a Deus. Esse assunto está do versículo 1 de Colossenses capítulo 2 até o versículo de número 5. Bem abreviado, ele falando sobre o interesse. Aí vamos ler o versículo 22. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Quer conhecer o coração? Quer conhecer o mistério de Deus? Quer participar da plenitude de Deus? Existe uma única palavra que faz cada um de nós experimentar isso. É o amor. E aí, o que se falar de amor? O Senhor Deus disse assim: amarás teu próximo como a ti mesmo. Paulo também falando em sua palavra aos Gálatas, ele fala: a lei se cumpre em uma só palavra: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa vive em amor ao próximo, quando você ama o próximo como a si mesmo, ama em prática, você está cumprindo os mandamentos. E quando você pratica os mandamentos, você está amando Deus. Então, fazendo isso, o que é que vem sobre nós? A plenitude de Deus dentro de nós. Nós começamos a entender melhor a vontade de Deus, os mistérios da palavra de Deus
são desenvolvidos em nosso entendimento. Isso é muito glorioso. Aquele que se atém a isso, que conhece essa verdade, vive e pratica o amor ao próximo, ele experimenta dessa plenitude de Deus. Vamos para a terceira pontuação. Deus enviou essa plenitude aos corações de seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Aí é outra coisa. Mas vamos explicar aqui em poucas palavras. A palavra de Deus diz no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11 e 12, que Jesus veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. Quem era o povo escolhido para ser a referência para todas as nações aqui no mundo, no planeta Terra? O povo de Israel rejeitaram, mas Jesus falou, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus é aqueles que fazem uma aliança com Deus e que nasce do Espírito e da palavra, da água. Isso é ser filho de Deus. Então, quando a pessoa é feita filho de Deus, vem essa plenitude de Deus sobre cada um que assim vive a aliança em ser feito filho de Deus. A esse respeito, nós vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6, que diz o seguinte: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Passamos a ter a plenitude de Deus através do Espírito do seu Filho em nós. Isso é muito glorioso. Vamos para a quarta pontuação e aqui já estamos finalizando com esta meditação de hoje. A igreja, o corpo de Cristo e Cristo, onde se encontra seu suprimento espiritual. Quer entender, quer ter o suprimento espiritual, a força, o poder de Deus dentro de você? Pois é, quando fazemos aliança com Deus por meio do seu Filho Jesus, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Preste atenção, e aqui eu vou falar com muita ousadia e humildade de Deus. Quando você aceita e faz aliança com Deus por meio de Cristo, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Preste bem atenção, não é fazer parte de um nome de uma igreja, não é aceitar o nome de um pastor, nem o nome de um bispo, nem de um padre. Você passa a ser dono e membro do corpo de Cristo, a igreja espiritual. Entenda bem isso. Não vá pela cabeça das pessoas: essa igreja é boa, essa é a igreja certa, eu faço parte dessa igreja. Para com isso. Isso é meninice, é falta de pessoas, são pessoas incautas que não conhecem a palavra de Deus. Você tem que pertencer, eu e você, ao corpo de Cristo, defender a fé em Cristo pela obediência da palavra. A igreja espiritual, que está escrito no livro de Hebreus, que nós já pregamos aqui, já falamos aqui sobre a igreja verdadeira, que é a igreja, o corpo de Cristo, somos nós em obediência, de uma maneira espiritual. Isso está escrito em Hebreus. A verdadeira igreja é aquela espiritual, é aquela que obedece. Então nós passamos a ser corpo de Cristo, não corpo de um nome de uma igreja física aqui na Terra, não. Preste bem atenção, cuidado, muito cuidado, para não ser enganado com ensinamentos que ficam defendendo bandeira de igreja. Quem defende bandeira de igreja, fala com toda ousadia e verdade de Deus. Ainda precisa entender mais um pouco da palavra de Deus e aprender viver no amor para os mistérios do entendimento da plenitude de Deus começar a desenvolver a sua mente, seu entendimento. Vamos ler para Efésios
como referências, capítulo 1, versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículo 23, que fala um pouco sobre isso. Efésios, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Nós temos ensinado para não ler só um versículo, para ler todo o contexto, para que entenda bem o sentido da palavra. Então, se referindo a esse versículo que eu vou ler, em Efésios, capítulo 1, versículo 23, todo o contexto começa do versículo 3 até o versículo 23, que o apóstolo Paulo estava falando das bênçãos provenientes da fé em Deus. Por meio de Cristo vêm as bênçãos, vêm as vitórias. Então vamos ler este versículo que fala sobre Cristo, o corpo da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Versículo 23 diz assim: a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Oh, glória a Deus. É isso. Cristo, sim, é a plenitude de Deus para o corpo, que é a igreja. E a igreja é a igreja espiritual, que está escrito aqui em Hebreus, e nós vamos ler para que ninguém fique confundido, nem vá com ensinamentos de pessoas que ficam defendendo o nome de igreja. Tudo criancice, tudo pessoas incautas que não conhecem o entendimento, não têm a plenitude de Deus, que é viver em amor e ter a plenitude de Deus dentro da pessoa. Olha só, nós vamos ler, porque a gente gostamos de mostrar bem claramente pelas Escrituras toda a verdade de Deus sobre a palavra dele, que diz que sobre a verdade de Deus, que está aqui escrito em Hebreus. Vamos aqui, eu falei Hebreus 13, me perdoe, Hebreus 12, versículo de número 23. Vamos ler o 22. Mas tende chegado ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Versículo 23. A igreja dos primogênitos ao lado nos céus, e a Deus o juiz de todos aos espíritos justos aperfeiçoados. A igreja de Deus é a igreja espiritual daqueles que são justos, aperfeiçoados na justiça, na prática da verdade, vivendo a palavra de Deus e defendendo tão somente a fé em Cristo na obediência, não defendendo placa de igreja, nem pastor, nem bispo, nem ninguém. Aprendam isso. Nós falamos aqui pela palavra e ensinamos. Deus nos tem chamado, nos escolhido para desfazer toda mentira de heresias do diabo, que usa pessoas que ensinam só para o interesse disso arrolar pessoas para suas igrejas. Pelo amor de Deus, não caiam nessa cilada. Verdadeira igreja, verdadeiro corpo de Cristo é aquele que obedece. É a igreja espiritual citada aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Ficamos por aqui, à vontade de falar mais da verdade de Deus, para que as pessoas façam isso, ó, a mente das pessoas, ó. Desperte pela palavra, o poder da verdade da palavra. Quando a pessoa é humilde e reconhece, liberta, transforma, e a plenitude de Deus vem sobre essa pessoa e não deixa confuso. Entende toda a vontade da verdade de Deus. Vamos orar e falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, te louvamos por tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós, e que venhamos viver o amor, a prática, o amor ao próximo, para que venhamos ficar alicerçados por tua palavra e pela prática, para que verdadeiramente passamos a fazer parte, ser membro do teu corpo
em Cristo como igreja, a igreja espiritual. Nos ajuda, tem misericórdia de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos e use a mente, viva o amor, vá pela Escritura e seja o corpo de Cristo, a igreja espiritual que vai morar no céu. Até a próxima, se Deus nos permitir.